Dia 161, Deuteronômio, capítulo 15. No final de cada 7 anos serão canceladas todas as dívidas. Isso deverá ser feito da seguinte maneira: todo que credor dará ao devedor um documento de quitação do empréstimo, como se tivesse recebido o pagamento. Nenhum israelita exigirá pagamento do próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para perdão da dívida. Isso não é aplicável ao estrangeiro de quem vocês poderão continuar cobrando, mas as dívidas dos seus irmãos israelitas terão de ser perdoadas e quitadas. Assim não haverá pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor os deu, o seu Deus lhe está dando por herança, ela derramará abundantes bênçãos sobre vocês. A condição para que sejam abençoados ricamente é que obedeçam todos estes mandamentos que hoje estou comunicando a vocês. Pois o Senhor, seu Deus, abençoará vocês como prometeu, e vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas elas não terão domínio sobre Israel. Se houver algum israelita pobre na terra que o Senhor os deu, está dando a vocês, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos para o seu irmão pobre. Ao contrário, abra as mãos e emprestem ao pobre liberalmente tudo o que falta a ele. Muita atenção, que nenhum de vocês alimente este pensamento mau. O 7º ano está se aproximando, o ano do perdão das dívidas, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Se fizer isso, o necessitado poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado deste pecado. Dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em tudo o que coloque em sua mão, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Dai a necessidade deste mandamento. Portanto, eu ordeno a vocês: seja generoso com o seu irmão e para com o necessitado e pobre de sua terra. Quando um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele ficará a serviço por 6 anos. No 7º ano, você dará liberdade a ele. E quando ele for embora, não deixe que vá de mãos vazias. Dê a ele generosa provisão de animais do seu rebanho, dos seus cereais e do seu lagar. Compartilhe com ele essas bênçãos que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês. Lembrem-se de que você foi o escravo no Egito e que foi resgatado pelo Senhor, seu Deus. É por isso que hoje dou essa ordem a você. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair de sua casa, se afirmar que ama você e a sua família e se sentem bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante, ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviço a você, custando o sustento dele a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração ao Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Das primeiras crias do gado e das ovelhas, separe para o Senhor, seu Deus, todo macho. Não use a primeira cria do seu gado para os trabalhos no campo e não aproveite a lã da primeira cria das suas ovelhas. Em vez disso, todo ano você e sua família
Comerão esses animais na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Contudo, se o animal tiver algum defeito, por exemplo, se for manco ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não servirá para ser oferecido ao Senhor, o seu Deus, em sacrifício. Em vez disso, você e sua família poderão comer um animal defeituoso em casa. Todos poderão comer dele mesmo, que estiverem cerimonialmente impuros, como estão acostumados a comer a carne do cabrito montês ou do veado. Mas o sangue não deve ser comido. Derrame-o na terra como se fosse água. Salmos 102. Ó Senhor, ouça a minha oração. Escute os meus insistentes pedidos de socorro. Não esconda de mim o seu rosto nessa hora de tanta angústia. Escute os meus pedidos e atenda depressa quando oro, pois a minha vida some como a fumaça no ar, os meus ossos estão queimando como se estivessem em fogo. Meu coração está fraco, sem vigor, como uma planta seca. Perdi a vontade de comer. Emagreci a ponto de os ossos aparecerem de tanto chorar e gemer. Vivo sozinho como a garça nos brejos e a coruja nas casas destruídas. Não consigo dormir. Sou como um passarinho solitário em cima dos telhados. Meus inimigos zombam de mim a toda hora. Furiosos, eles me insultam e usam o meu nome para me amaldiçoar. Minha comida tem sido as cinzas e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da sua ira e do seu furor. O Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Minha vida é como uma sombra que some depressa. Estou murchando como uma plantinha qualquer. Mas o Senhor reinará no trono para sempre. O seu nome será conhecido de geração em geração. O Senhor ainda se levantará e mostrará a sua misericórdia por Sião. Já está na hora de mostrar compaixão pela nossa cidade, pois nós, os seus servos, amados até as pedras dos muros derrubados, e suas ruínas nos enchem de compaixão. Então, todas as nações do mundo honrarão o nome do Senhor, e todos os reis da terra tremerão diante da sua glória. Quando o Senhor tornar a reconstruir Sião, ele mostrará toda a sua glória. Ele responderá à oração dos fracos e aflitos. As suas súplicas serão ouvidas. Escrevam-se estas coisas para as gerações futuras, e um povo que ainda será criado louvará ao Senhor, proclamando: do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou, do céu ele olhou para a terra, para ouvir os gemidos de dor dos escravos e libertar os condenados à morte. Por isso o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Ele fez isso para as nações e os reinos se reunirem ali para adorar e servir o Senhor. Ele me tirou as forças e cortou a minha vida ao meio. Então eu pedi: ó meu Deus, não tire a minha vida enquanto ainda sou jovem. O Senhor é eterno. No passado muito distante, o Senhor criou a terra e formou os céus com suas mãos. Os céus e a terra são destruídos, mas o Senhor viverá para sempre. Eles ficarão velhos como uma roupa muito usada, mas o Senhor os tocará como se troca a roupa usada e serão jogados fora. Mas o Senhor permanece o mesmo e a sua vida não terá fim. Por isso,
As famílias dos seus servos viverão em segurança e as gerações futuras viverão em perfeita paz na sua presença. Isaías 42. Aí está o meu servo, eu mesmo o sustento. Ele é o meu escolhido, em que tenho prazer. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça aos povos do mundo. Ele trabalhará sem provocar agitação, sem gritar, sem fazer tumulto nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Ele mostrará amor aos fracos e dará forças aos desanimados. Ele fará justiça com fidelidade. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficará firme até que a justiça e a verdade sejam cumpridas em toda a terra, até que os povos mais distantes, além dos mares, confiem nele. Deus, o Senhor, que criou e estendeu os céus, que criou a terra e tudo o que existe nela, que dá vida e espírito aos homens, diz o seguinte: Eu, o Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça. Eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser o mediador do novo trato que farei com o meu povo, e uma luz para guiar os outros povos até mim. Você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros na escuridão e no deserto. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Tudo o que eu anunciei realmente aconteceu, e outra vez eu anuncio a vocês o que vai acontecer no futuro, muito antes de tudo acontecer. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem louvores a Ele, todos os povos desde os confins da terra. Cantem, vocês que viajam através dos mares. Cantem todos os seres dos mares e todos os moradores das terras do outro lado do mar. Cantem também cidades do deserto. Quedar e Sela, cantem de alegria. Vocês que moram entre rochas, no alto das montanhas, louvem o Senhor, deem glória ao Senhor, as terras do outro lado do mar. O Senhor se mostrará como um soldado forte e valente, terrivelmente furioso contra os seus inimigos. Ele dará o seu poderoso grito de guerra, atacará e vencerá os seus adversários. Fiquei em silêncio sem agir durante muito tempo, mas agora, como mulher em parto, eu grito, gemo e respiro fortemente. Derrubarei os montes e colinas e secarei a erva que nasce sobre eles. Secarei completamente os rios e lagos. Guiarei os cegos por um caminho onde nunca haviam passado. Por caminhos desconhecidos eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Eu mesmo faço esta promessa e não vou abandonar o meu povo, mas os que confiam em ídolos feitos por mãos humanas, os que chamam os ídolos fundidos de nossos deuses, serão rejeitados por ele e ficarão terrivelmente desiludidos. Vocês que são surdos, ouçam o que diz o Senhor. Vocês cegos, olhem para Deus e voltarão a ver. Não há ninguém em todo o mundo tão cego quanto o meu servo e tão surdo como o mensageiro que enviei.
Quem é tão cego como aquele que é consagrado a mim, cego como Israel, o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não dá atenção a elas. Ouve a verdade, mas não dá importância. O Senhor escolheu para manter a sua honra, torna grande e gloriosa a sua lei. Foi pela lei que ele quis fazer de seu povo uma grande nação. Mas vejam o triste papel que Israel está fazendo. Um povo saqueado e roubado, escravizado, jogado em prisões, escondido em cavernas, tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo e não há ninguém que diga ressuscita. Será que não existe uma pessoa sequer entre todos vocês que seja capaz de entender as lições do passado e de perceber o mal que vai acontecer no futuro? Quem foi que entregou Israel para tornar-se despojoso? Quem deixou que as riquezas de Israel fossem saqueadas? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não andaram nos seus caminhos e sempre desobedeceram a sua lei. É por isso que Deus os castigou, não terrivelmente. Por isso Israel foi destruído nas guerras. Ele os envolveu em chamas, mas israelitas não aprenderam, mesmo assim, eles não se arrependeram dos seus pecados.